causas da escoliose, né? A gente sabe que tem aquela escoliose que é congênita, que já pode nascer, né? O bebezinho já pode apresentar, mas que outras causas o senhor poderia destacar aqui para a gente? Bom, do ponto de vista didático, para a população entender, a gente pode dividir as escolioses em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é aquela onde as escolioses são secundárias a alguma doença. Tipo, como você falou muito bem, uma escoliose congênita. A escoliose congênita, que é aquela que está presente no nascimento, ocorre que a criança nasce com um osso numa formação inadequada. Então, em vez da vértebra ser quadradinha, ela é triangular, por exemplo, e leva a uma alteração. Então, escoliose congênita, escoliose neuromuscular, por exemplo. A gente pega aquelas crianças que a gente vê muito frequentemente, que andam em cadeira de rodas especiais, que têm doenças neurológicas, como a mais frequente de todas é a sequela de paralisia cerebral. Então, essas crianças, como que têm algumas doenças mais raras, como Marfan, Ehlers-Danlos, fibromatose, essas crianças, elas desenvolvem a escoliose secundária a uma doença de base. Ou seja, existe uma causa para a escoliose, e a escoliose, nesse caso, não é uma doença, e sim mais um sinal e sintoma daquela doença prévia. Então, esse grande grupo, existe uma doença prévia que justifica o surgimento da escoliose. E o segundo grande grupo, que é o grupo mais comum de todos, é o que a gente chama de escoliose idiopática. O termo idiopática em medicina significa sujeito de causa desconhecida. Pega crianças e principalmente adolescentes que previamente eram rígidos, sadios, que não tinham nenhuma doença antes de desenvolver escoliose, e quando essas crianças, esses adolescentes, chegam no período do estirão de crescimento, por volta dos 10 aos 13 anos, onde vai dar aquele pico, aquele estirão de crescimento da adolescência, onde vai deixar de ser criança para se tornar mais próximo da estrutura de adulto. Quando ele estira, por alguma razão que a gente ainda não é muito esclarecida na medicina, mas a gente acredita que é um distúrbio de crescimento, uma torção da coluna no seu próprio eixo, ela começa a desenvolver a deformidade. Essa pico, que é a mais comum de todas, que mais de 90% responde à escoliose idiopática, é exatamente esse tipo que a gente alerta tanto no mês de junho. No mês de junho, a Sociedade Brasileira de Coluna, ela faz o que a gente chama de Junho Verde, que é o junho, que é o mês de conscientização da escoliose, que a gente está falando aqui. E qual é o intuito? Como foi muito bem falado, o intuito é diagnóstico precoce, porque se a gente pega uma escoliose em fase inicial, a gente consegue evitar a necessidade de tratamento cirúrgico, instituindo o tratamento conservador. O tratamento conservador é baseado em dois parâmetros principais: através da fisioterapia, principalmente através de exercícios específicos para a escoliose, existem métodos específicos para isso, e através da utilização dos coletes, das órteses. Então, quando a gente institui o tratamento conservador, a gente consegue evitar a progressão do problema e, com isso, a gente consegue evitar a necessidade de cirurgia. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce.